Então, boa noite. Vamos continuar com a nossa disciplina de computação forense. E na aula de hoje, e provavelmente na aula de amanhã também, nós vamos entrar em alguns aspectos um pouco mais técnicos da computação, já tentando inserir em algumas coisas que a gente olhou sobre a investigação em si, né? Porque a gente precisava ter uma noção de como é feita uma investigação para a gente saber onde a gente está se metendo. E teve uma aula que eu puxei um aspecto um pouco mais técnico de como que a gente usa o hash, do que é o hash, para que ele serve, como que ele é utilizado na investigação, né, que é para identificar que algo não foi alterado, meio como se fosse a impressão digital da evidência. E agora nós vamos entrar em outros detalhes técnicos que são necessários esse conhecimento para que a gente comprove que algo aconteceu ou não, entender o que está representado ali. Então, a gente vai ter que entender algumas coisas que a gente já lida no dia a dia, na computação, mas com um certo nível de detalhe. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, eu imagino que vocês já viram, já conhecem, mas algumas outras coisas talvez sejam novidade, dependendo do que vocês estudaram até então. Então, de forma geral, na aula de hoje, a gente vai ver codificação, né? Codificação de dados numéricos. Então, vamos ver codificação, o que significa codificar. Aí nós vamos ver como é a codificação de um número inteiro. Essa é a parte que pode ser familiar para vocês, a maioria dela. Depois vamos ver como que é a codificação de ponto flutuante, que não é um detalhe que é visto com tanta frequência, mas que é necessário para a gente entender. E eu vou detalhar um pouquinho o que é o endian, porque isso é importante principalmente quando se trata de computação forense, porque a gente não tem garantia de que a máquina que gerou os dados é de um jeito ou de outro, então a gente tem que entender essas variações que a gente pode encontrar na hora de analisar os dados. Senão, às vezes, a gente faz uma análise e os dados foram gravados de outra forma e a nossa análise está toda errada. Então, a gente tem que entender esses aspectos. Certo? Então, codificação. Primeiro, o que eu tenho aqui na tela para vocês? Uma imagem, um arquivo PNG, .png. Para quem está trabalhando com a área de computação forense, o que é importante a gente entender como que essas coisas são codificadas. Como que essas informações que nós estamos vendo, como que elas são registradas na mídia, né, no dispositivo eletrônico. Essas letrinhas que estão aparecendo aqui para a gente não vão aparecer lá no arquivo. Isso vai ser codificado de alguma forma. Isso vai depender de vários fatores. Nesse caso específico, de qual é o formato de dados que está sendo utilizado. E como aquele formato de dados armazena aquelas informações. Nós sabemos que, de forma geral, as imagens elas não vão armazenar, codificar o que está escrito na imagem. Elas vão codificar as diferentes tonalidades de cor, de preto, branco ou outras informações que os nossos olhos codificam como o que está escrito ali. Mas não é o objeto de codificação da imagem. Então, para isso, a gente precisa, para a gente entender o que está ali, a gente tem que entender como que as coisas são codificadas. Isso que a gente vai começar a trabalhar aqui. Então, por exemplo, essa imagem aqui, esse PNG, se a gente abrir num bloco de notas para ver o que está escrito de fato no arquivo, é uma coisa bem diferente do que a gente vê quando abre o arquivo, né, uma imagem, no arquivo apropriado, no arquivo que entende o que significa a informação daquela imagem. E às vezes a gente, na hora de investigar uma determinada mídia, a gente precisa entender como essas coisas são feitas para a gente saber se algo foi escondido ali, se aquilo é o que diz ser. Então, a gente tem que ter um certo nível de entendimento nisso. Então, em algum momento,
a gente vai ter que se perguntar que, por exemplo, um conjunto de dados que pode estar aparecendo aqui num determinado arquivo, se isso são os bytes referentes a uma imagem ou a um som. E a gente tem que saber o que olhar para tentar identificar se é mais uma coisa ou mais outra. Porque nem sempre a gente tem informação completa. Se a gente tiver um arquivo direitinho, completo, com todos os dados, ótimo, o sistema operacional identifica isso para a gente e a gente está feliz. Mas e quando a gente tem uma parte do dado? E essa parte não tem a informação de identificação? O que a gente vai olhar para identificar se isso é um arquivo de áudio ou um arquivo de imagem? Existem dicas, existem informações ali que podem ser utilizadas. Resta saber se nós temos o conhecimento suficiente para entender isso. Ou se a quantidade de dado que foi deixado é capaz, é suficiente para a gente conseguir identificar isso. Mas, pensando num caso geral, a gente tem que saber o que olhar para tentar identificar. Para caso a informação necessária tiver sido largada para trás, esteja íntegra, a gente conseguir identificar. Nos casos que ela não existir, a gente identificar que não dá para saber que tipo de arquivo que é esse. É esperado que, em algum nível, o profissional de computação forense saiba onde olhar para identificar essas coisas. Não necessariamente que ele saiba fazer isso na mão. Ele mesmo vai lá fazer. Mas ele sabe, assim, existe tal coisa que é utilizada para identificar tal informação em tal lugar. E saber como buscar essas coisas. Essa que é a ideia. Não existe um padrão único, mas o que pode acontecer é, dependendo do tipo de crime que está sendo investigado, existir uma orientação de o que você olha com... Primeiro, qual é a sua preferência para verificar naquele tipo de investigação. Mas isso são orientações que vai depender, sei lá, de polícia para polícia, de laboratório para laboratório, mas eu já ouvi falar que em alguns tipos de caso, em alguns departamentos de polícia, eles definem, se for esse tipo de investigação, você vai olhar primeiro isso, isso e isso, e o restante, se sobrar tempo, você olha. Né? Que aí entra a ideia de triagem, porque com o aumento de volume de dados, às vezes não dá tempo de analisar tudo. Então, as polícias já têm criado protocolos internos, internacionalmente, para definir o que tem que ser priorizado. Aí eles, assim, começa pelo que é prioritário. Se tiver uma informação na parte que não é prioritária, a gente não ia conseguir olhar tudo mesmo. Pelo menos a gente olhou o que era mais provável. Então, se é uma investigação de pornografia, de imagens, de roubo de imagens, de fotos, de vídeo, você vai olhar primeiro esse tipo de arquivo. Se for, assim, sei lá, de roubo de propriedade intelectual, de segredo industrial, você vai olhar mais arquivos de documentos. Né? Existem, mas isso é cada polícia que vai definir o seu padrão e algumas não vão ter padrão nenhum. Aí vai depender do perito seguir a ordem que ele acha mais lógico. Mas é possível que exista isso. Cara, assim, pode ser complicado, né? Porque a pessoa não te deu autorização de você acessar o outro serviço, um serviço remoto. Mas você, ao investigar o dispositivo local, você obteve a informação que você precisa tecnicamente para acessar aquilo remoto. Mas você não tem autorização judiciária para acessar aquilo. Então, fica aquele dilema. Tecnicamente eu consigo, mas eu não tenho o direito legal de fazer aquilo. Então, eu tomaria o cuidado de não acessar mesmo que você tenha o direito, tenha as informações, por você não ter o direito. Porque se você acessar sem ter o direito, sem ter o mandado, o advogado de defesa pode utilizar isso para desacreditar a sua investigação, por você ter violado um direito do suspeito, do investigado. Isso, exatamente. Ele achou assim, achei todos os... O cara tinha um bloco de notas com todas as contas e senhas dele. Eu posso investigar. Tá bom, primeiro pede o mandado,
Autorizado, você vai e acessa. Você já tem um meio técnico para fazer aquilo, aí depois você tem a autorização, você investiga. Porque senão você pode comprometer. O que você achar lá pode ser descartado no tribunal porque você não fez na sequência correta. Lógico que se seguir todos os padrões mundiais, dependendo de onde a gente estiver, ninguém vai se importar, né? Sim, no judiciário existem formas de você pedir assim, uma resposta com urgência. Esses são os caminhos. Tipo, você pode, eu fiz a solicitação do mandado de busca, de apreensão. Existe o caminho padrão e o caminho com urgência. Tudo bem, você aciona com urgência e põe o argumento que você tem para pedir urgência naquilo. É isso. E se você invadir ou usar a informação sem autorização, você está correndo o risco de perder aquilo no tribunal. Né? Aí são as escolhas da investigação. Em algum momento, a gente precisa ser capaz de olhar a codificação de um arquivo e identificar o que ele representa. Porque, no fundo, é isso que a gente faz. Tá? É isso que a gente faz. Pega um arquivo e identifica o que ele significa. Primeira coisa, vamos começar do mais simples para os mais complexos. Tá? Então, primeira coisa, identificação de números inteiros. Tá? Então, todo número, nós temos a parte inteira e a parte fracionária. Quando a gente está falando de número inteiro, é número que só tem da vírgula para a esquerda, né? Só tem a parte inteira. Números que não são inteiros, eles, além dessa parte inteira, elas têm a parte fracionária. Isso gera formas de codificar diferentes. Então, se o número só tem a parte inteira, eu posso codificar de uma forma. Se ele também tem a parte fracionária, a forma que serve para codificar esse número não serve para o outro, aí eu tenho que arrumar uma outra forma de codificar. Então, existem duas grandes formas de codificação numérica. Números que são inteiros e números que são fracionários. Nós, só para falar o óbvio, nós utilizamos a numeração escrita de forma decimal. Então, cada casinha da nossa representação numérica são múltiplos de 10. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. E antes da vírgula, décimo, centésimo, milésimo, porque a gente está usando a representação decimal, que a gente usa normalmente. No computador, nós usamos outra representação, não é decimal. Ou é binária ou é hexadecimal. Então, cada dígito ou vale 2, no caso da binária, ou vale 16. Então, serão múltiplos de 2, tanto para a esquerda, quanto submúltiplos de 2 para a direita, ou se for binário, ou múltiplos de 16, se for para a esquerda, e submúltiplos de 16, se for para a direita, no caso do número hexadecimal. Mas nós vamos chegar nisso, nos detalhes desses daí, um pouco mais adiante. Tá? Isso daí é só uma revisão geral, vai que vocês viram isso há muito tempo. E, no que diz respeito à representação binária, tem uma piadinha que eu gosto sempre de repetir, que existem 10 tipos de pessoas, as que entendem e as que não entendem binário. Por quê? Porque 10, 1, 0, né? Não é 10, eu falei 10, mas é 1, 0, é 2 em binário. Então, existem 2 tipos de pessoas, as que entendem e as que não entendem binário. As que não entendem binário não entendem essa piada e aí ela fica sem graça. Mas quem entende sabe que a piada é engraçada. Todo mundo que riu por dentro aí entende. Então tá, voltando agora na questão da representação decimal e binário, para números inteiros. Toda representação numérica, aqui está representada em binário, cada casinha dessa é uma potência de 2, porque está na representação binária. Então, isso daqui é 1 vezes uma potência de 2, no caso 2 a 0. O seguinte é a potência seguinte de 2, então 2 a 1. O seguinte é 2 a 2. O outro é 2 a 3, 2 a 4, 2 a 5, 2 a 6 e 2 a 7. E cada valor desse multiplicado pela potência correspondente. Isso, se eu multiplicar todos esses caras e somar eles, eu gero
o valor em decimal que este número binário representa. Todo mundo está familiarizado com isso, né? Não é novidade para ninguém. E o número negativo? Como que a gente representa? Número negativo não é tão óbvio assim. Porque o número negativo é uma escolha. A gente escolhe como que a gente vai representar. Historicamente, já existiu esta forma de representar. Hoje em dia ela não é utilizada, ela é uma escada para a forma como é utilizada. Mas já foi assim, o complemento de 1. Qual é a ideia do complemento de 1? Se eu tenho um determinado número em binário, o negativo dele vai ser a inversão de todos os zeros por uns e todos os uns por zeros. Então, se esse número é o 42, eu inverter todo 0 para 1 e todo 1 para 0, eu geraria um menos 42. Isso faz a representação ficar super simples. Se eu quero saber qual é um número negativo, eu represento o positivo e inverto. Isso é super fácil, super rápido. Só que tem problemas. Primeiro problema, eu consigo representar o zero. Se eu inverter todos os zeros para 1, eu vou ter o menos 0, que é um outro valor. Já é algo estranho, né? Eu ter 0 e menos 0, e representados de duas formas diferentes. Além disso, se eu tenho 10 representado assim, o menos 10 vai estar representado assim, invertendo todos os zeros para uns. Se eu somar 10 com menos 10, isso deveria dar quanto? 0, certo? Somei 10 com menos 10, dá isso daqui, ó, 1, que é um menos 0. Tudo bem, menos 0 é 0. Fica meio estranho, mas está funcionando. Mas piora. Se eu representar o 6 é assim. Represento o 2. 2 é assim. Menos 2, que é só eu inverter todos os dígitos do 2. Aí eu tenho o 4, que é essa representação. 6 mais menos 2 deveria dar o quê? 4, certo? Só que o que ele dá? Ó? Esse mais esse. O resultado dessa conta não vai dar o 4. Vai dar isso daqui, que é 3. Vai dar 3, não dá 4. Por quê? O número está deslocado de 1. A soma do 6 com menos 2 não dá 4, dá 3. Então isso é um problema. Eu consigo representar positivos, consigo representar negativos, mas quando eu vou fazer contas com positivos e negativos, a resposta não casa. Então, essa forma não serve. Por quê? Porque ele fica sempre 1 a menos quando ele manipula com os valores negativos. Qual é a ideia? Qual é a solução? Usar o complemento de 2. Qual é o complemento de 2? É como se eu pegasse o complemento de 1, pego um número, faço o complemento de 1. Então, ó, o 0 virou 1, 1 virou 0, para todo mundo. E depois somo 1. Aí eu vou ter um número. Esse número é o negativo do original. Esse número inicial aqui era o 42. Eu inverto o positivo com o negativo, somo 1. O resultado que eu obtive aqui é um menos 42. Ele não vai ser mais a inversão do original, porque além disso eu somei 1. Mas eu ganho a vantagem de que, quando eu somar esse número com um positivo, eu não vou ter aquela diferença que eu tive no slide anterior. Então, com isso, ó, eu tenho o 0. Como que seria o meu menos 0? Eu inverto o sinal e somo 1. Inverti o sinal, ficou tudo 1. Somo 1, volta tudo para 0. Então, eu só tenho uma representação para o 0. Seja eu pensando como um 0 positivo ou um 0 negativo. O que já é uma vantagem. Eu tenho uma única representação para o 0. Se eu somar, ó, 10 com menos 10, eu tenho 10. O menos 10 vai ser invertido mais 1, então que dá esse número aqui. Eu somo os dois, ó, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 1 dá 0, sobra 1, sobe 1, né? Então, vai dar 1 mais 1, 0, sobe 1, 1 mais 1, 0, sobe 1, e vai ficar nessa daqui, ó, deu tudo 0. Então, 10 com menos 10, 0. E além disso, o outro problema, ó,
eu tinha o 6, tinha o 2. O menos 2, como que é? Inverte todo mundo e soma 1. Então, esse é o menos 2. E eu tenho 4. Se eu somar 6 com o menos 2, o meu resultado dá exatamente o 4. Então, com o complemento de 2, eu consigo representar um número negativo, ele não fica exatamente o oposto do positivo dele. Mas, em compensação, eu só tenho uma representação para o zero, e quando eu somo positivo com os negativos, o resultado fica certo. Então, essa é a representação que é utilizada hoje em dia para os computadores representarem números inteiros positivos e negativos, utilizando o complemento de 2. Tá? Então, qualquer número inteiro é representado dessa forma. E se ele for negativo, né, ele vai ser o inverso mais 1, que é o complemento de 2. Essa é a forma como são representados os números inteiros internamente, nos arquivos, memória e todas as coisas que o computador utiliza. E também a gente pode enxergar esses números aqui, ó, como hexadecimal. Qual é a grande vantagem do hexadecimal? Um dígito hexadecimal é equivalente a representar 4 dígitos binários. Então, quando eu represento um número desses aqui, ó, que eu usava 8 bits para representar em binário, né, 8 bits, eu consigo representar utilizando 2 dígitos hexadecimal. Porque, ó, 000 é equivalente a 0 em hexadecimal. Aí, ó, 0001 é o 1, 0010 é o 2, e assim por diante até o 9. Quando eu chegaria no 10, eu tenho o A, que é um outro valor do hexadecimal. Depois B, C, D, E, F. Então, com 2 dígitos desse, eu consigo representar um byte, que é bem comum em representação de várias ferramentas que olham a representação interna de arquivos. Então, eles vão lá, abrem o arquivo e representam em binário, só que eles não vão escrever em binário, eles vão escrever em hexadecimal. Porque ao invés de mostrar uma sequência enorme de bits, eles representam uma sequência mais curta de hexadecimal. Aí fica mais fácil da gente entender. Tá? Um exemplo que eu, sim, por acaso mostrei para vocês, foi naquela aula que eu mostrei o hash, que tinha a codificação. A codificação em hash estava em hexadecimal. Tinha letras, tinha números e letras. As letras iam de A a F. Para quê? Para representar de forma mais curtinha. Não é por isso, mas ajuda, O motivo pelo qual mudar um caractere muda a hash toda é por causa da forma como é calculada. Né? Mas sim, tem a ver com isso. Certo? Então, o hexadecimal é muito utilizado para encurtar a representação binária de qualquer coisa, seja na memória ou em arquivo. Também, pelo mesmo motivo, sim, porque como na internet padrão de cores, eles têm uma tabela de cores e eles colocam 256 para cada um dos 3 do red, green, blue. Né? Aí eles têm que, cada cor é representada por uma combinação de 256 vezes 256 vezes 256. Se fosse colocar em binário, ia ficar uma string longa e difícil de identificar. Aí, pelo mesmo motivo, eles usam o hexadecimal, que aí uma cor fica sendo representada por um conjunto de 6 dígitos hexadecimal. 2 para cada canhão de cor. 2 para o red, 2 para o green e 2 para o blue. Isso facilita, fica mais curtinho. Então, é bem comum de ser utilizado também. Que aí na internet eles colocam um percent, sei lá, FF, 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 que aí representa uma cor, e assim por diante. Beleza? Então, o hexadecimal é utilizado para isso. Ele está representando a mesma coisa, só que de uma forma mais curta. E por que especificamente 16? Porque são as quantidades diferentes de valores possíveis para ser representados com 4 bits. De 0 até 15, são 16 valores diferentes. Então, o hexadecimal encaixa perfeitamente. Não falta e nem sobra. Certo? E o ponto flutuante?
que é o ponto flutuante? O ponto flutuante é quando o valor que eu vou representar não é inteiro. Ele é o float, exatamente. Por isso que em C, o tipo padrão para representar esses valores é o float de ponto flutuante. Como que ele representa? Ele separa o número. Sim, primeiro, ele escreve o número utilizando a notação científica. Vou escrever aqui no quadro porque ali no slide está pequenininho. Tá? Então, ele representa o número utilizando a notação científica. Então, vai ser menos 1 elevado a S de sinal, né, vezes 0, aí um dígito, outro dígito, e assim por diante, até o último dígito, um dt, vezes a base elevado a um expoente. Tá? Então, ele pega um número, seja qual número que eu quero representar, e ele internamente meio que representa o número em notação científica. Então, se eu quero representar o número 127,13, o que internamente ele vai representar não é o 127,13, vai ser o 0,12713 vezes 10 elevado ao cubo. Beleza? Aí ele vai representar esta informação aqui, os dígitos, o expoente e o sinal, certo? Então, na hora que ele for representar este número, ele vai representar o sinal, o expoente e a mantissa. Mantissa é o quê? Essa parte aqui, que não é zero, que caracteriza o número. Então, é isso que ele representa. E ele utiliza um bit para representar o sinal. Por quê? Nessa representação, quanto que ficaria menos 1 elevado a 0? Menos 1 elevado a 0 é quanto? 1. E menos 1 elevado a 1? Menos 1. Com isso, eu represento valores positivos, porque 1 vezes qualquer coisa vai dar positivo, menos 1 vezes qualquer coisa vai dar negativo. Porque aqui não tem negativo. Essa parte aqui é só positiva. O sinal está aqui. Então, com um bit, eu consigo representar positivo ou negativo. Então, o primeiro bit de um número ponto flutuante é o sinal dele. 0 é positivo, 1 é negativo, certo? Em seguida, ele vai representar esse expoente aqui. Se ele estiver representando em binário, tudo isso vai estar em binário. Tanto o número aqui, quanto a base vai estar em binário. Mas ele vai representar esse expoente aqui, numa determinada faixa, dependendo de quantos bits ele tem reservados para representar o expoente. Todo o restante é para representar essa mantissa. É para representar esse valor aqui, que é o valor que caracteriza o número. Na hora, existe um padrão de como é representado, como é utilizado para representar um ponto flutuante, de quantos bits são utilizados em cada partezinha dessa. Porque eu posso utilizar 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128 e assim por diante. Aí o padrão vai dizer, se eu estiver utilizando 64 bits, quantos bits eu vou usar para sinal, quantos para expoente, quantos para mantissa. Para todo mundo que vai manipular essa informação saber o que representa cada um. Aqui está a tabelinha do padrão. O padrão é esse daqui, ó. É o I3E STD, que é de Standard, 754 de 2008. Ele é a revisão do padrão I3E STD 754 de 1985. O que significa isso? Que lá em 1985, o mundo da computação achou que precisava padronizar como que era feito o ponto flutuante. Quantos bits eram para cada um, como que era a forma de representação. Aí eles criaram esse padrão, em 1985. Aí o tempo passou, chegou lá em 2008, eles falaram,
cara, a gente padronizou, mas não foi o suficiente. Tem gente que precisa de usar mais bits do que que a gente previu no nosso padrão. Então vamos ampliar o padrão, revisar o padrão e prever que, além desses tamanhos fixos pré-definidos aqui, eu posso ter um tamanho arbitrariamente grande que, caso alguém precise de um valor binário maior do que esse, é só ele seguir essas formulinhas aqui, que ele vai saber quantos bits são para cada um. E pronto, isso vai servir para se alguém quiser representar um binário, sei lá, de 1024 bits. Beleza. Quantos bits vai ter de expoente? Cadê? Aqui, ó. Quantos bits vai ter de sinal? Quantos bits vai ter de expoente? Quantos bits vai ter de mantissa? Então, só de exemplo aqui, ó. No 16 bit, 1 bit para sinal, 5 para expoente, 10 para mantissa, que dá 16. Para 32 bit, 1 para sinal, 8 para expoente, 23 para mantissa. 128, ó, 1 para sinal, 15 para expoente, 112 para mantissa. Então, daí já dá para perceber onde que a gente vai gastar mais bit para representar o número? Na mantissa. A mantissa é o que gera problema na hora de representar. Tá? Porque com um expoente com 15 bits, eu já consigo representar número muito grande e muito pequeno. Mas com uma mantissa de 112, eu ainda estou cometendo erro no meu número. Por quê? Porque eu tenho números que ou são dízimas periódicas ou são números racionais, em binário. Então, eles têm uma quantidade de dígitos infinito. Se eu tiver qualquer coisa menos do que infinito, eu não vou estar representando tudo. E qualquer número muito grande vai ser menor do que infinito. Sim, existem vários... Sim, essa que é a questão. A gente acha que o que a gente não consegue representar no computador são aqueles números malucos, né? Tipo pi. Não consegue... Não, mas é número comum, tipo 0,2. A gente não consegue representar em binário de forma exata. A gente vai cortar um pouquinho. Ele vai estar assim, 0,19999, em algum ponto lá no final, ele não vai ser exatamente igual a 2. Por quê? Porque, por mais que o número em decimal eu consiga representar de forma exata com um dígito decimal, quando eu converto ele para binário, ele se torna uma dízima, que eu vou precisar de infinitos dígitos. Eu não tenho infinitos dígitos, eu vou cometer um erro. É igual... Sei lá, eu pego 10 dividido por 3. 10 dividido por 3, se eu representar como fração, eu consigo representar de forma exata. Mas se eu for escrever o número todo, ele vai ser 3,333. Onde eu cortar, eu estou cometendo erro. Eu só vou estar representando exato se eu representar infinitos dígitos. Como eu não consigo, eu vou jogar fora alguma coisa. Então, isso daqui é uma tentativa de eu chegar o mais próximo possível do valor. Nunca chegaremos quando o valor for uma dízima, em binário. Então, por isso que a gente gasta o máximo que der de bits para representar a mantissa. Só que a gente não pode deixar também o expoente absurdamente pequeno, senão gera um outro problema. Então, o padrão tenta equilibrar isso daí. E todo mundo tem que seguir o padrão para quando eu gerar um programa que escreve um número em ponto flutuante, um outro programa que leia aquele número entenda exatamente o que eu escrevi. Então, ambos têm que seguir o mesmo padrão. O binário de 32 é precisão simples, 64 precisão dupla, 128 precisão quádrupla e temos valores arbitrariamente grandes se seguirmos essa última colunazinha do slide. Ele trunca, mas ele vai até esse determinado ponto, consigo representar aqui, corto o que eu não consegui representar, jogo fora, e o que eu consigo é isso, porque é o melhor que eu posso fazer. Quem arredonda são os softwares por cima, mas o hardware, o processador, ele trunca. O hardware por cima, ele dá uma enganada na gente para a gente achar que ele está com valor exato, mas nunca está. Porque a gente não gosta de lidar com erro, mas o computador não tem como, ele não consegue representar exatamente. Beleza? Quem faz algoritmos numéricos comigo, eu também trato dessas coisas. Esse slide eu roubei de mim mesmo da disciplina de algoritmos numéricos. Que eu trato dessas coisas porque
eu ensino para os alunos justamente de onde vem esse erro, como manipular com ele, como que ele se propaga, por que ele é inevitável. Como ele é inevitável, a gente tem que aprender a lidar com ele. Então, a gente só está se familiarizando que o erro existe, como que ele surge e para onde ele vai. Tá? Tipo um Globo Repórter do erro. Né? Do que você se alimenta, onde mora, como vive. Mas, no nosso caso aqui, a gente não está preocupado com o erro, a gente está preocupado com a representação, como o número é representado. Exemplo, se eu quiser representar 32 mais 8 igual a 40, eu posso representar isso como um inteiro, utilizando a representação de inteiro, ou utilizando a representação em binário. Se eu representar em inteiro, 32 é um múltiplo de 2, é uma potência de 2, certo? Então ele vai ser 1 no sexto dígito e o resto tudo é 0, certo? Escrito em hexadecimal, isso dá 0020, que está escrito em hexadecimal, porque esse dígito aqui, esses 4 bits, está tudo 0, então é 0 em hexadecimal. Aqui eu só tenho 1 no segundo bit, então é 2 em hexadecimal, e o resto é 0. O outro, que é o 8, eu vou ter 1 no quarto dígito, então ele vai ser 0008. A soma de 32 mais 8 daria 40, que é como se eu tivesse somado aqui 1 por 1, vai dar a representação binária de... Se eu escrever em hexadecimal, dá 0028, que é a mesma coisa que 40 em decimal. Mas se eu for representar isso em ponto flutuante, se eu não criar uma variável int para representar esses números, mas criar uma variável float para representar esse mesmo número, como que ela vai ficar? Eu vou ter 1 bit para sinal, 5 bits para expoente e o restante é mantissa. O meu número vai ser representado assim, ó, 1,00000000 vezes 2 elevado a 8. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não, 5. Então, é 1 vezes 2 elevado a 5. Tá? Porque 2 elevado a 5 dá 32. Então, eu vou representar aqui, ó, o 0, o meu expoente e a minha mantissa. Aqui, ó, todas esses carinhas aqui. Então, a minha representação vai ser 0x 5000. Aí, o 8. Como que vai ser? O 8 vai ser 2 elevado a 3, certo? Então, 2 elevado a 3. Aí eu vou ter sinal, expoente, mantissa. Aí aqui, os primeiros 4 vão dar 0,4. Esse daqui, 8, 0, 0. Que é o 0,4, 4800. E na hora de eu somar esses dois caras, de eu fazer a soma de ponto flutuante, eu preciso jogar os dois na mesma potência. Um está na potência 2 elevado a 5, outro está na potência 2 elevado a 3. Então tem que jogar os dois na mesma potência e somar. Aí eu jogo os dois na mesma potência e somo. Que aí um vai ser 1 vezes 2 elevado a 5, o outro vai ser 0,01 vezes 2 elevado a 5, porque ele é um número menor. Eu somo, o meu número vai dar mais ou menos isso daqui, na potência de 2 elevado a 5. Então, o sinal continua sendo 0, meu expoente é o 5, e a minha mantissa vai ser 001, e o resto é 0. Então, representando esses caras aqui, eu vou ter, ó, 0101, que é o 5 de antes. Próximo bit, 0001, que é o 1, 00. Então, 5100, para representar o 28, que é 28, o 40, que é o mesmo número, só que agora em ponto flutuante. Esse slide, né, onde está ampliado, dá para ver melhor
Isso daqui eu vou botar junto com o vídeo dessa aula. E eu consigo fazer essas contas com outros valores, que aí dá os valores diferentes. E pode acontecer coisas que podem ser estranhas, quando o valor de um número em relação ao outro fica tão diferente que eu cometo um erro. Por exemplo, se eu for somar 2000 com 1, que dá 2001, se eu estiver representando inteiro, eu consigo. Se eu estiver representando em ponto flutuante com 16 bits, que é o que eu estou fazendo aqui, nosso computador usa mais do que isso, então esse erro no computador não vai aparecer. Mas se eu forçar que ele use 16 bits, o que vai acontecer? Ele vai representar o 2000 em ponto flutuante. Ele consegue representar o 1 em ponto flutuante. Se eu mandar ele somar um com o outro, ele vai ter que fazer aquele procedimento de botar os dois na mesma potência. Então, ele vai botar os dois na potência do mais alto. Então, os dois na potência do 2000. E somar. Só que aí, quando ele soma, o bit que representa o número 1 vai estar tão lá atrás na mantiça que ele não vai conseguir representar as duas coisas juntas. O 2000 e o 1, num número só. Porque ele precisaria de mais 2 bits, aquela partezinha vermelha ali, ó. Ele precisaria de 18 bits para representar esse número. O que ele vai fazer? Que nem me perguntaram agora há pouco. Ele vai cortar aquilo. Então, a resposta dele vai ser essa soma com esse valor cortado. Então, 2000 mais 1 vai dar 2000. Porque o 1 caiu fora da precisão, ele cometeu um erro. Então, esse erro não é só em números estranhos, é quando ele não consegue representar tudo. Por isso que a maioria dos bits que a gente usa no número vão para representar mantiço. Para esse tipo de erro não acontecer com tanta frequência. Esse erro bobo. Né? E aqui tem um exemplo de positivo com negativo, né, para vocês também entenderem como que é esse trabalhinho. Mas ele consegue representar o positivo aqui e o negativo usando aquele bitzinho de sinal do início. Né? No processador, a parte que faz conta com ponto flutuante é uma parte específica do circuito do processador, para tentar fazer isso ficar mais rápido, porque isso, historicamente, sempre foi muito lento se comparado com as operações de inteiros. Porque o hardware do computador, primordialmente, fazia conta do computador pessoal, né? Melhor dizendo. Primordialmente fazia conta com um número inteiro. Então, ele foi todo preparado para fazer conta com inteiro. O inteiro era super rápido, o ponto flutuante ficava bem lento. Aí, com aplicações que precisavam usar mais ponto flutuante, ficava tudo muito lento. Aí, com o amadurecimento dos hardwares, eles montaram a parte dos circuitos internos do processador para fazer isso daqui de forma mais rápida. Tanto, vocês não vão lembrar disso, mas na época que, sei lá, PC era uma coisa fantástica, super moderno, existiam computadores que tinham um processador específico de ponto flutuante e computadores que não tinham um processador específico, era um processador secundário de ponto flutuante. E o que tinha era uma coisa assim, nossa, esse daqui é super poderoso. Ninguém usava para nada, mas era motivo para eu falar assim, o meu computador é melhor que o seu. O meu tem processador de ponto flutuante. Não dava nem para jogar... como é aquele joguinho lá? Crysis. Não dava nem para jogar Crysis. Não. Hoje em dia, no celular, você dá de 1000 a 0 nesse computador de hoje em dia, daquela época. Aí vamos ver uma questão que eu acho que é pouco falado no curso de computação até, que é o Endian. Vocês já ouviram falar do Little Endian e Big Endian? Existe o Little Endian
e o Big Endian. Já ouviram falar disso? Não? Isso é o quê? É uma forma de armazenar os dados no computador. Quando eu falo assim, o inteiro a gente representa assim. Tá, isso é só parte do problema. Isso resolve o problema quando o número que eu vou representar, ele tem 1 byte. Quando ele tem mais de 1 byte, existe um outro problema, que é em que ordem eu vou armazenar esses bytes. Originalmente, esse problema não existia, porque os computadores eram de 1 byte, eram de 8 bits. Então, o que eles tinham para armazenar era sempre 1 byte. Mas aí vieram os computadores de 16 bits. Qual byte eu ponho primeiro? É tudo um número só, eu coloco primeiro esse ou primeiro outro. Aí veio de 32, 64, esse problema só se torna mais presente. Então, qual é a questão? É em que sequência eu vou armazenar os bytes do meu valor no arquivo, no computador, na memória e assim por diante. Esse problema é bem parecido com o problema da coxinha. Por isso que tem uma coxinha na nossa tela. É bem parecido. Qual é a questão? Existem 2 formas de você começar a comer a coxinha. Você pode comer a coxinha começando mordendo pela parte mais fina, pela pontinha, que é o que pessoas sensatas, inteligentes e com a moral, correta em dia fazem. E tem as pessoas insanas, loucas, que comem mordendo pela parte mais gordinha primeiro. Que eu não sei o que essas pessoas querem da vida. Mas, cara, você já está ali com a coxinha, para que isso? Você já vai logo no que há de melhor. Né? Então, existem essas 2 formas. Dar a primeira dentada na parte mais gordinha da coxinha ou dar a primeira dentada na pontinha da coxinha. Então, isso é o que define, metaforicamente, quem é o Little Endian ou Big Endian. Quem começa a comer pelo lado maior é o Big Endian. Quem começa a comer pelo lado menor, começa a comer pelo Little Endian. Endian é qual ponta, qual final da coxinha você morde primeiro. Se o pedaço menor ou o pedaço maior. Por onde você começa a comer? Pela ponta menor ou pela ponta maior. Então, existem 2 formas de eu armazenar os valores. Então, se eu tiver um determinado inteiro de 32 bits, representado aqui, 0A, 0B, 0C, 0D, como que eu vou armazenar esses caras na memória? Se eu for Little Endian, eu começo pelo lado menor. Pessoas sensatas que começam a comer a coxinha pela ponta mais fininha. Então, o primeiro bit que vai é o de menor valor. Entre esses caras, quem vale mais e quem vale menos? O aqui mais à direita é o que vale menos. O que está mais na esquerda é o que vale mais, certo? Então, aqui é a ponta mais fina da coxinha e aqui é a ponta mais gorda da coxinha. Então, se eu começo a armazenar por esse, então eu sou Little Endian, porque eu primeiro armazeno o de menor valor, depois um pouquinho maior, depois um pouquinho maior, depois um pouquinho maior. Se eu for Big Endian, eu faço o contrário. Eu armazeno primeiro o pedaço maior. Eu dou a dentada no pedaço mais gordo da coxinha. E eu vou seguindo até o valor o byte de menor valor. Então, cada pedaço desse, cada mordida que eu dou é 1 byte. Então, primeiro este byte, depois este byte, este byte, este byte. Dá até para brincar, porque byte e byte é mordida, né? Então, cada mordida é 1 byte. Se eu começo a morder pelo pedaço de maior valor, eu sou Big Endian. Se eu começo a morder pelo lado de menor valor, eu sou Little Endian. É o que a gente faz. Então, eu posso ter um mesmo número representado assim ou assim, na memória ou no arquivo. Isso vai depender se quem armazenou era Little Endian ou Big Endian. E isso é importantíssimo quando a gente vai fazer perícia. Essa é a parte que é crítica, sim, que é de fato
algo que se presta atenção quando vai fazer uma perícia. O arquivo, o dispositivo que eu estou periciando, ele é Little Endian ou Big Endian? Para eu interpretar os dados de forma correta. Porque se eu achar que é Little Endian, mas ele era Big Endian, o que eu estou interpretando está tudo errado. Percebem? Porque não é só como o número é representado, mas também como ele é armazenado após de ser representado. Para isso, a gente precisa saber quem é Little Endian e quem é Big Endian. Hoje em dia, a maioria do que existe por aí é Little Endian. Processadores Intel e AMD, que são os processadores que são os fabricantes dos processadores dos nossos computadores, são Little Endian. Então, ele está aí dominando. No início, nos primórdios da computação, existia uma briga entre o Little Endian e o Big Endian, os computadores portáteis, os computadores PC, né? Então, Intel era Little Endian, Apple era Big Endian. Aí chegou um momento que a Apple parou de fabricar os próprios processadores e começou a usar processadores Intel. Aí meio que o Big Endian quase que sumiu do mercado, né? Então, computadores pessoais, hoje em dia, a maioria é Little Endian. Quem define qual é a ordem em que isso vai ser armazenado? Sistema operacional e hardware. Isso é arquitetura de computadores. Então, isso está ali na interface entre sistema operacional e o hardware. É o que define como que isso é feito. Então, dificilmente, alguém mal intencionado conseguiria alterar isso, porque é um nível muito baixo, muito próximo do hardware, então dificilmente isso daria para alterar. Então, o investigador tem que saber assim, qual é o hardware que ele estava utilizando, de que hardware gerou essa informação, para eu saber se foi Little Endian ou Big Endian. Se for Intel AMD, é Little Endian. Eu sei. Então, continuando, o Big Endian quase sumiu, porque o Big Endian existia nos computadores de grande porte mainframe originais, nos Macintosh, quando a Motorola, né, fabricava os processadores para o Macintosh e Apple. Aí, quando isso descontinuou, meio que o Little Endian começou a dominar esse espaço e quase que o Big Endian sumiu do mercado. Só que ainda existem duas aplicações. Redes é Big Endian. E, cara, rede só cresce, né? Então, na rede, quando um pacote vai ser colocado na rede, ele é colocado Big Endian. Tá? Então, ele vai ser sempre Big Endian na rede. E o ARM, conhecem essa arquitetura? É a arquitetura dos processadores dos nossos celulares. Arquitetura de processadores portáteis que rodam em bateria, ficam muito tempo ligados, o hardware é bem mais, variado. Então, teve uma ressurgida, uma revanche aí do Big Endian. Então, ele está retomando o espaço dele. Então, às vezes, um arquivo que é montado num celular, ele vai ser Big Endian, vai ser trafegado pela rede, ele já está Big Endian, já trafega do mesmo jeito, então essa é uma vantagem. Foi o motivo pelo qual o design do ARM foi Big Endian, porque como a ideia é que o dispositivo fosse altamente conectado, não ter que inverter esses dados toda vez que você vai enviar ou receber na rede, já ganha um desempenho. Se você tivesse feito Little Endian, tudo que você fosse transferir, você ia gravar em arquivo, inverte, transfere, recebe, inverte, processa. Então, esse inverte e desinverte é desnecessário. Isso é feito na máquina, né? É, o hardware que faz isso. Não, mas tipo assim, é no computador, não é nada no roteador? Não, é no computador. Porque quando o computador manda para a placa de rede, já sai da placa de rede na posição correta.
Se teve que inverter em algum lugar ali, processador, placa de rede, essa inversão já aconteceu. Então é dentro do meu hardware. Não é o roteador, não é o gateway, não é ninguém que faz isso, não. Nesse caso, tudo que viria da rede também, ela seria invertido Antes de ser passado para o software que vai processar isso. Isso. Porque ele chega numa sequência, o software espera receber em outra. No meio do caminho, isso é invertido. Tá? Então, aí esses eram os argumentos que mantinham as duas realidades existindo. Um falando, não, mas daqui para redes é melhor, mas redes ainda não tem, quase ninguém usa, o Little Angel é mais simples para isso. Tipo, não, vou comer a coxinha, morder pelo pedaço mais fino, porque é o melhor, não, eu deixo o melhor para o final. Não vai ter, não tem final. As duas realidades vão coexistir e a gente vai ter que se virar com as duas. Tá? Não dá para convencer um de que o outro está errado e vice-versa. Então, quando a gente vai fazer uma perícia, uma questão que às vezes tem que ser analisada é o hardware que gerou esses dados que eu aprendi é um hardware Little Engine ou Big Engine. Porque aí os dados representados lá dentro vão estar numa sequência ou em outra. Então, se eu pegar aqui, esse número, só um momentinho, um desses números aqui que foi armazenado num computador, e eu falei, está armazenado 0x5100. Isso significa 40. Beleza, mas se foi armazenado por um Little Engine, vai estar 0051 e não 5100. Porque ele vai armazenar primeiro o de menor valor, depois o de maior valor. Se foi Big Engine, vai estar 5100. Então, além disso, eu preciso saber se é Little Engine ou Big Engine. Se eu abrir um arquivo de Windows, onde este valor está armazenado, não vai estar 5100, vai estar 0051. E significa exatamente isso. Por que vai estar diferente? Porque ele consome mais de 1 byte e o Windows é Little Engine. Porque aí depende também do... Quando é um arquivo que é preparado para transmissão, às vezes no padrão do arquivo, eles definem que você vai ter aqui vai ser um inteiro e ele vai ser Big Engine ou Little Engine. No protocolo, ele pode definir como que é. Por exemplo, quando eu falei que a rede, ele é Big Engine, porque os protocolos de rede definiram que essa é a forma de armazenar para evitar, para não ficar assim, um inverte, outro desinverte, né? Um faz de um jeito, outro faz de outro, e como o pacote que a minha placa de rede recebe, a sua tem que entender, independente da arquitetura ser uma ou ser outra, ficou acordado qual era o engine de cada um deles. Antigamente era bem comum esse tipo de problema que você falou, tipo, eu salvei esse arquivo no Mac, o Windows não abre. Por quê? Um salvava num, sei lá, Big Engine, o outro tentava abrir Little Engine e dava problema. Com esse tráfego de informação ficando mais comum, os formatos, os padrões, tipo, eu tenho um arquivo .doc, ele combina qual que é, ou qual que é o engine que ele vai utilizar, ou como informar para o hardware em qual engine ele foi armazenado, para aí o outro saber, então eu vou ter que converter, eu vou ter que desconverter. Quando é um arquivo de formato fixo, o arquivo pode informar isso daí, as partes fixas dele, né? E quando é uma informação maior, tipo um binário contínuo, aí o software e o hardware vão definir qual é o padrão dele. Porque isso vem bastante do padrão de como ele trata em memória. Né? Como que isso é armazenado a sequência na memória. Se ele vai pegar aquele trecho de memória e salvar em arquivo, vai com o engine que ele está utilizando. Aí pode dar um problema nessa inversão de um para o outro, de um hardware para o outro hardware. Mas
Para tentar evitar esses problemas, com o tempo da evolução da computação, muitos desses problemas foram contornados com padronização de formato, para evitar esse tipo de problema. Na aula de amanhã, eu vou mostrar um outro tipo de padronização, que foi justamente para evitar esse tipo de problema, de arquivos e informações sendo trafegadas, e que mesmo assim, de vez em quando, ainda dá problema para a gente. Vocês vão se familiarizar com isso. Compactar arquivos dentro de uma... Ah, tá, tipo esteganografia, você está falando? Ah, sim. O padrão para compactar, você consegue detectar se você tiver uma suspeita e estiver procurando por isso. Mas assim, estou vendo imagens e... se tem esse sinalzinho no canto da imagem... Não. Mas se você estiver procurando ativamente por aquilo, dá para você identificar a existência ou não de informações escondidas na imagem. Mas você tem que... Porque assim, não existe uma técnica, existem algumas técnicas diferentes. Aí se você explorar, ele escondeu usando essa técnica, aí você consegue verificar se usou aquela técnica ou não. Mas não quer dizer que assim, não usou nenhuma outra. Aí você tem que testar com essa técnica, com essa, até você achar, escondeu alguma coisa aqui. Dá para fazer sim. Não necessariamente você vai conseguir extrair a informação, porque você precisa de uma chave. Mas talvez você consiga detectar a existência de alguma coisa ali, por conta do comportamento, da forma como está a codificação interna da imagem. Porque a codificação da imagem segue alguns padrões. Se o padrão tiver estranho, tiver alguma coisa a mais do que o que normalmente precisa, provavelmente vai significar, tem alguma coisa aqui. O que é essa coisa? Aí você precisa da chave, saber para extrair. Mas dá para identificar, se você procurar ativamente por isso. Mas é algo que demanda muito processamento, então raramente isso é feito dentro de uma investigação, se você não tiver algo que levante a suspeita de que isso exista lá. Porque senão, se você for fazer isso em toda a investigação, seu tempo de processamento vai nas cucuia e o ganho que você vai ter é muito pequeno em um caso ou outro. Então não é uma prática comum, mas tecnicamente é possível. Beleza? Alguma dúvida sobre Little Engine, Big Engine ainda sobrou? Então, nós vimos que quem come a coxinha pela ponta fininha está certo e os demais estão errados. Todos concordam nisso. Então, vejo polegares levantados, então é fato. A prova disso é que o Windows é Little Engine. Então, cara, o Windows está sempre certo, né? Não é verdade? Então, por hoje é isso. Amanhã nós vamos ver, não codificação numérica, mas codificação de texto, codificação alfanumérica. E quais são os desafios, quais são as coisas que existem, porque isso vai impactar numa possível investigação e perícia para a gente saber contornar umas dores de cabeça que pode ter, que é algo simples, mas que às vezes dá um empeno absurdo.